Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Aula Livre, o podcast que valoriza o conhecimento para além da sala de aula. Eu sou a Mari e nesse mês de outubro nós teremos os nossos episódios de bolso, que são curtinhos, mas cheios de significado. E hoje, aproveitando o Dia das Crianças, nós vamos falar sobre as infâncias, que é uma fase de muita, mas muita importância. Aproveita para seguir a gente lá nas redes, no Insta e no YouTube da Rádio Baruch, e já fala para nós o que você pensa sobre o tema de hoje. Séculos atrás, em uma vila qualquer, as crianças faziam parte de uma rotina adulta. Joãozinho, pare de brincar, vem ajudar seu pai na oficina. Mas pai, deixa só eu terminar meu desenho. Não perca tempo desenhando, menino. Durante muito tempo, a criança foi tratada como um adulto em miniatura, sem tempo para brincar, sem espaço para imaginar. Mas no tempo de Russell, novas ideias começaram a surgir. A infância tem suas maneiras próprias de ver, pensar, sentir, nada mais insensato que pretende substituí-las pelas novas. A infância, enfim, começava a ser reconhecida. Bom, levou tempo para a infância ser compreendida como essa fase que estabelece as fundações para todo o desenvolvimento futuro. E hoje também sabemos que ela é essencial para favorecer suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto, como já dizia o filósofo Rousseau. Mas, apesar disso, ainda hoje, conforme mostrou uma pesquisa que foi realizada recentemente, 41% dos brasileiros ainda acreditam que o maior pico de desenvolvimento acontece na idade adulta. E tem ainda outros 42% que desconhecem ou não sabem o que significa o termo primeira infância. Então, a reflexão para o dia é: será que temos permitido que as crianças sejam, de fato, crianças? Estamos garantindo que elas vivam plenamente essa fase da infância? Então, nesse dia, eu te convido a olhar com mais atenção, com mais ternura, para a infância que está acontecendo agora. Nas ruas, nas escolas, nos quintais e até mesmo nas telas. Ela pulsa em muitas formas, em muitas vozes, em muitas cores diferentes. Há crianças que crescem cercadas de livros e outras que inventam histórias com o que têm à mão. Há aquelas que brincam em condomínio e há quem transforme o chão da terra em campo de futebol. Há infâncias de cidade, infâncias de aldeia, infâncias de comunidade, infâncias de travessia. Cada uma carrega o seu próprio jeito de descobrir o mundo. Mas todas elas têm um ponto em comum: a força da imaginação, o olhar curioso, a espontaneidade, a alegria nas coisas simples, o afeto sincero, a coragem de acreditar nos sonhos e, acima de tudo, elas têm o direito de ser criança. E agora, conta pra gente nas redes sociais. Como é o seu olhar sobre as infâncias atuais? O que você percebe nas crianças de hoje? E enquanto as crianças de hoje vivem a infância delas, que tal darmos uma pausa e revisitarmos a própria infância? Qual lembrança vem à sua mente? E lembrando dessa criança que você foi, quando foi a última vez que se encantou com algo simples? Que riu sem motivo? Ou então que se permitiu viver sem medo de errar? E para aprofundar essa reflexão, convidamos a professora doutora Priscila Barbosa Arantes,
que vai trazer informações rápidas e valiosas sobre essa fase tão especial da vida. Olá, eu sou a Priscila, coordenadora pedagógica da Educação Infantil desde 2011, professora da rede pública desde 1999, uma trajetória aí já consolidada, e grata aqui pelo convite de terem me chamado para esse podcast, né? A Mariana, uma querida, e quando ela pede para falar sobre infâncias, eu resolvi falar sobre a necessidade que a gente tem de hoje em dia ouvir cada vez mais as nossas crianças. Hoje em dia elas continuam tendo os seus direitos desrespeitados, não tendo a garantia de alguns direitos. Infelizmente a gente não consegue ter essa rede de apoio estendida para todas as crianças que necessitam, e muitas vezes faltam coisas básicas, e inclusive falta a gente ainda escutar mais essas crianças no melhor período que elas vão ter aí na vida delas, e talvez o período mais curto, que é a infância, né? E aí, quando eu falo desse momento, da necessidade de nós ouvirmos as nossas crianças, eu quero deixar uma dica de leitura de um livro, que ele é de 2010, é um livro infantil, mas os livros infantis são muito reflexivos. Ele chama Agora Não, Bernardo, o autor é o David McKee. Como eu disse, é um livro de 2010, mas ele continua atualíssimo, no qual um menininho chamado Bernardo, ele fala um belo dia que tem um monstro no quintal. E aí ele começa a falar pro pai, tem um monstro no quintal, e ninguém acredita e só sabe falar, agora não, Bernardo. Igual quando a gente fala para as nossas crianças, agora não, ai, agora não, ai, agora não. E eles estão querendo o tempo todo nossa atenção. E aí, agora não, Bernardo, mãe tem um monstro, pai tem um monstro, ai, Bernardo, agora não, ai, Bernardo, agora não. E no final, o monstro acaba devorando o Bernardo, para o choque de todo mundo que está lendo. E o que isso quer dizer para nós? Na verdade, é uma metáfora, né? Esse monstro, são muitas vezes que a gente deixa as nossas crianças lá no celular, a gente deixa as nossas crianças lá na televisão, não dialoga, não dá devida atenção, eles estão explorando o mundo pela primeira vez. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão ser crianças até os 12 anos, no mínimo, e muitas vezes eles não têm o básico, e também não têm o básico da parte emocional e de consolidação do caráter, consolidação de formação humana. Por isso que, com o convite de hoje, eu quero contribuir para que a gente reflita mesmo sobre essa parceria que tem que ser consolidada entre nós adultos, para a gente falar e prestar cada vez mais atenção sobre a formação integral das nossas crianças. Então, para esse 12 de outubro, que elas sejam extremamente respeitadas, que elas sejam vistas, enxergadas como verdadeiros atores sociais que elas são, dignas de todos os direitos. Pela atenção, muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. E após ouvir essas palavras da Priscila, nós percebemos que cuidar das infâncias, todas elas, é um ato coletivo. É sobre garantir tempo, garantir afeto, espaço, direitos e também esperança. Se você gostou da mensagem desse episódio, compartilha com alguém e manda uma mensagem para nós nas redes da Rádio Baruch. E agora, para encerrar o nosso episódio, nada melhor do que as palavras de Gonzaguinha. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Que nesse dia, todas as crianças, as atuais e as que um dia foram crianças, possam viver em plenitude, sem ter a vergonha de ser feliz. Encerramos aqui esse episódio de Bolso, com produção e apresentação de Mari Reivilo, sonoplastia e coordenação
por Afrânia Vanderlei. Obrigada por nos ouvir. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!